no processo de comunicação, o que realmente importa são as percepções, que chegam muitas vezes a importar mais do que os próprios fatos. O essencial no processo de comunicação é como é que nós somos percebidos. Se nós trabalhamos bem, se nós fazemos as coisas corretamente, se nós nos empenhamos, mas não somos percebidos assim, alguma coisa está errada. É preciso ver o que está falhando no processo de comunicação. Porque, insisto, para a mídia, o que importa são as percepções. Como é que nós somos percebidos? E aqui, volto a tocar uma tecla realista, dura, mas real. A igreja, como é que a igreja é percebida? Eu não estou falando como a igreja é percebida pela sociedade, eu estou falando como a igreja é percebida por aqueles que formam a opinião da sociedade. A igreja é percebida como uma instituição conservadora, uma instituição dogmática, uma instituição refratária às mudanças e frequentemente pouco transparente. Não sei se o professor Gaetano concorda comigo ou não, mas esse é o olhar real que os meios de comunicação social têm em relação à igreja. A igreja é, o que é a igreja? Conservadora, dogmática, refratária às mudanças e muitas vezes pouco transparente. Bom, para entender a imprensa, portanto, a lógica mano cachorro, o estilingue a vidraça e o tema das percepções. Agora, nós também temos que entender qual é a lógica da cultura pós-moderna em que nós estamos imersos. Como é que está funcionando o mundo? Porque uma política de comunicação tem que partir de uma base real. Como é que é o mundo hoje? Não o mundo que nós gostaríamos, não o mundo ideal, mas como é o mundo real. Em primeiro lugar, eu diria que há um cenário fortíssimo de emancipação. As pessoas não admitem imposições. As pessoas rejeitam tudo que possa parecer, de uma maneira próxima ou longínqua, dogmático. As pessoas querem viver, digamos assim, as suas opções. Eu diria que, radicalizando, nós vivemos no Brasil, e você ainda não tinha chegado, nós vivemos no Brasil recentemente um exemplo claro desse desejo, às vezes extremado, de emancipação, que foi a grande discussão no município brasileiro para a aprovação do Plano Nacional de Educação, a discussão do gênero, tema do gênero, determinado pela ideologia de gênero, tentou impor no Brasil, em todos os municípios, uma visão muito determinada e muito concreta. O que essa visão pretendeu passar e que a mídia, em boa parte, embarcou nessa canoa? Não há mais dados biológicos objetivos, não há dados antropológicos objetivos, não. Tudo é uma opção. Tudo é uma opção. Na segunda-feira eu sou João, na terça eu sou Maria. Bom, qual é o problema? Uma opção. É a radicalização de uma posição emancipatória. Mas nós temos que saber que isso existe, que isso é real, que muitas vezes os meios de comunicação social já embarcaram nessa visão. Isso é fundamental, porque se nós não temos consciência de que as coisas assim, não vamos conseguir desenhar uma política de comunicação que seja assertiva, eficiente e propositiva. Um segundo cenário que me parece bastante claro, bastante evidente, é o cenário que eu definiria como um cenário líquido. A ausência de compromissos. Isso está muito bem trabalhado pelo Bauman, esse grande estudioso
tem escrito muito o Humor Líquido, A Sociedade Líquida, livros muito interessantes, sugestivos, que suscitam bastante reflexão. Tudo é provisório. Não há sentido de compromisso. Por exemplo, não ao casamento. Não ao casamento. Não é para sempre. Não é definitivo. Não. É, como dizia o nosso grande Vinícius, bom enquanto dure. É momentâneo. Tudo é efêmero. Bom, esse cenário líquido é muito importante na comunicação da igreja, muito importante na comunicação de tudo que diz respeito ao casamento, ao matrimônio. Nós vivemos, os senhores todos são sacerdotes e têm, portanto, uma experiência pastoral fortíssima, estão aí onde as coisas acontecem. Todos os senhores têm consciência de que as pessoas, eu não diria que isso seja 100%, mas há um percentual enorme dos que se aproximam do sacramento do matrimônio que não tem ideia do que realmente estão fazendo. Não tem a menor ideia. E eu arrisco um palpite que esse é o grande tema. Agora vai ter o sínodo, né, de outubro, vai ser um sínodo muito importante, muito útil, muito fértil para a reflexão da igreja. Mas eu creio que todos os nós, da falta de percepção clara do que é o casamento, o que implica o casamento, quais são as consequências do casamento, não se resolve com um curso de noivos de 3 dias. Positivamente não se resolve. Como é que vamos resolver? Não sei. 3 horas. Bom, 3 dias já é é um PhD em matrimônio. O fato é que esse é um dado da realidade. Esse cenário da falta de compromisso, isso está presente. E a mídia, sobretudo a mídia laica, está fortemente influenciada por essa visão. Chamaria atenção também para um cenário de forte afã de autenticidade e de exigência de transparência. As instituições, a igreja, precisa comunicar com muita transparência. Qualquer falta, implícita ou explícita, direta ou indireta, de transparência, produz um imenso estrago na imagem da instituição. Termina produzindo muitas vezes uma crise de imagem, uma crise institucional forte. Portanto, é preciso que nós estejamos preparados para comunicar tudo, não comunicar as coisas que nós achamos oportunas, agradáveis, interessantes, não, as coisas mais inoportunas, mais fora de hora. Nós temos que estar preparados para responder às demandas e às perguntas que nos fazem, com transparência. Quando o Papa Bento XVI foi aos Estados Unidos, foi uma viagem dura. O Papa Bento XVI embarca para os Estados Unidos no epicentro e no ponto mais alto da crise da pedofilia, com várias dioceses penalizadas, com processos judiciais, com uma situação muito difícil. O que fez o Papa Bento XVI, um homem, um grande intelectual, um homem muito bom, enfrentou o tema já no avião. Assumiu, quer dizer, o problema existe. Desarmou a mina, mudou a viagem. Isso é impressionante. Eu acho que é um case interessante de comunicação. Com o seu jeito desarmado, o Papa enfrentou falando claro. Não tentando defender, não tentando... não, o problema existe. Vamos enfrentar, vamos pedir perdão, vamos tomar medidas, como de fato tomou. Temos um Papa que avançou muito nesse tema do combate à pedofilia. Virou o jogo. É preciso reconhecer os erros com transparência. Os Estados Unidos, outro exemplo, todos vocês sabem, lembram,
que o presidente Nixon, presidente dos Estados Unidos, uma potência, a maior democracia do mundo, o presidente Nixon perdeu o mandato, renunciou, porque mentiu. Bill Clinton cometeu adultério dentro da Casa Branca. Foi à televisão e disse: desculpem. Os americanos perdoaram Bill Clinton. Quer dizer, o problema numa crise é falar claro, reconhecer. As pessoas estão dispostas a reconhecer os nossos equívocos. As pessoas não aceitam quando nós não reconhecemos os nossos equívocos. Portanto, transparência. Diante desse forte desejo, essa forte demanda de autenticidade e transparência, nós temos que responder com uma política de comunicação transparente. Outro cenário, o cenário do imediatismo. Nós vivemos numa cultura, estamos submersos, eu diria, na cultura da imagem, na cultura da rapidez, na cultura da instantaneidade. Eu faço aqui um breve parênteses, que é uma coisa que me impressiona cada vez mais, todo o tema das redes sociais, Facebook, WhatsApp, etc. Tudo isso é uma ferramenta importante, absolutamente necessária, mas a gente tem que olhar um pouco criticamente tudo isso. Quer dizer, hoje a juventude lê muito pouco, vive, digamos, numa bolha virtual, uma bolha virtual que vai tendo consequências não só na perda de capacidade de formar conhecimento, de desenvolver o senso crítico verdadeiro, mas também com, eu creio, já algumas manifestações de distorção na própria afetividade. Quando um jovem acredita que tem 800, 1.000, 3.000 amigos que dizem parabéns pelo teu aniversário, legal, ele imagina que tem amigos. A amizade é uma experiência que reclama face to face, reclama estarmos juntos, conversando, quer dizer, essa perda de conhecimento da realidade, esse viver num mundo virtual, numa bolha virtual, tem enormes consequências, mas esse é o mundo real, nós estamos nesse mundo. Ele tem que ter consciência de que esse é o mundo em que nós vivemos. O mundo da rapidez, o mundo da instantaneidade, o mundo da imagem, o mundo que diz não aos conceitos abstratos, não ao discurso argumentativo. Portanto, temos que ter cuidado. Na hora de comunicar, nós temos que saber que o público, os nossos clientes, têm essa cabeça. Não adianta fazer um discurso argumentativo extraordinário, com muitos conceitos abstratos, muito interessantes, muito bem fundamentados, se esse discurso não tiver conexão com quem nos está ouvindo. Nós vivemos um cenário de emoção. Isso é, as explicações racionais contam cada vez menos. O testemunho, o depoimento, uma história bem contada supera e muito uma explicação teórica, uma explicação discursiva, uma explicação abstrata, fria. Por exemplo, ao invés de falar do divórcio, nós devemos contar um caso bem sucedido de crise matrimonial. Ao invés de falar do aborto, nós temos que contar a história de uma criança em que a mãe levou o nascimento à frente e mostrar a criança. O que entra pelos olhos não é o discurso contra o aborto, nós sabemos qual é a doutrina. O que entra pelos olhos é a vida, o que entra pelos olhos é a emoção. Temos que pegar as pessoas pela emoção, porque o mundo é emocional, cada vez mais emocional. Nós vivemos num cenário de emoção. O cenário da informalidade valoriza-se muito a naturalidade hoje em dia. Né? Muito. Questiona-se, portanto, o formalismo. Quando o Papa Francisco aceita fazer um selfie com um grupo de jovens, Ah, é?
comentário. Bom, o Papa Francisco está dessacralizando o Papa. Que horror! Bom, na verdade, o Papa Francisco está arrebatando os jovens, entrando na sintonia do jovem, porque os jovens são assim. Nós vivemos num cenário de informalidade. Ter uma atitude informal não diminui a autoridade, não macula a autoridade, como está se vendo. Nós vivemos também um cenário tremendo de desintermediação. Desintermediação dos políticos, desintermediação das igrejas, desintermediação da imprensa. Isso é um fato no nosso campo. Nós estamos no campo. O professor Roberto está diretamente na academia, eu estou com o pé na academia e com o pé na indústria. Nós estamos vivendo um momento impressionante, um momento inquietante e fascinante da desintermediação. As pessoas não querem editores, as pessoas querem entrar num mundo completamente anárquico da informação e navegarem nesse mundo. Mas é um fenômeno tremendo, com consequências muito grandes. Bom, nesse processo de desintermediação, eu arriscaria dizer que os leigos jogam um papel decisivo. Os leigos podem chegar onde muitas vezes os senhores não podem, enquanto representantes, digamos, institucionais, uma cara mais institucional da igreja. Está em todas as fronteiras, em todas as encruzilhadas. Então, a preocupação, digamos, de formar os leigos, de estimular os leigos a que realmente entrem na luta em todos os campos profissionais, é uma maneira, creio, muito inteligente e muito prática de vencer o dilema brutal e crescente da desintermediação institucional. Muito bem, como sair deste labirinto? Como desenvolver uma comunicação assertiva da igreja? Como desenvolver uma comunicação assertiva, por exemplo, do próximo ciclo? Isso aí que vai ser decisivo, importante. É um acontecimento que está sendo olhado e vai ser olhado de forma muito poderosa pelos meios de comunicação social de todo mundo. Eu diria, em primeiro lugar, nós temos que ser protagonistas da comunicação. E a comunicação da igreja, a comunicação atual da igreja, nos tempos do Papa Francisco, com os seus resultados e com os seus riscos, que existem, mas a comunicação dele, para mim, é um case a ser estudado. O Papa é um fenômeno de comunicação. O Papa é o líder mais fotografado, mais filmado, mais tweetado do mundo. Isso é um fato. Ora, para entender a comunicação do Papa Francisco, é preciso entender as mudanças ocorridas na comunicação dos papas nas últimas décadas. Os papas eram figuras distantes. Você, para ver o Papa, tinha que, de fato, ir a Roma. Não tinha mais remédio. O Papa aparecia na janela, dava a bênção, era uma figura distante. Há uma guinada, poderíamos pensar em outros momentos, mas eu acho que é uma guinada muito importante, muito significativa, com João Paulo II. João Paulo II é um ator, um homem intuitivo, um Papa que põe a igreja na agenda pública, no cenário mundial. O papado ganha uma presença midiática que não tinha ganha com João Paulo II. Ora, ao mesmo tempo, João Paulo II escreve, não apenas escreve como pontífice, escreve como Carlo Wojtyla, dá entrevistas, falando de muitos temas, alguns temas polêmicos. Quem é que está falando aqui? Carlo Wojtyla ou João Paulo II? Porque
há muita gente que hoje critica o Papa Francisco, bom, não é capaz de entender que uma coisa são determinados comentários do Papa enquanto pessoa, e outra coisa é o Papa falando de uma maneira formal, enquanto pontífice. Eu vou dar um passo além. Bento XVI, um homem completamente diferente de João Paulo II, um homem tímido, brilhante, talvez o maior intelectual contemporâneo, sem dúvida o maior teólogo contemporâneo. Ele radicaliza, porque Bento XVI escreve nada mais nada menos que um livro sobre Jesus Cristo, volume sobre Jesus Cristo. Não é o Romano Pontífice que está falando, é Joseph Ratzinger, entrando num terreno, já não é falando de coisas periféricas, está falando de Cristo, dando as suas opiniões teológicas como teólogo. Quem é que está falando? É Bento XVI ou é Joseph Ratzinger? E Papa Francisco vai além. Em primeiro lugar, o Papa Francisco é argentino. Fala, todo argentino fala muito. E não só argentino, mas argentino com um DNA nosso, italiano, latino, aquela coisa que dá um bom samba. Dá um bom samba. Fala muito, é muito coloquial. Eu diria que não se preocupa com as polêmicas. Eu creio que ele aproveita as polêmicas para se comunicar. É um intuitivo da comunicação realmente impressionante. O estilo do Papa Francisco tem riscos? É evidente que tem riscos. Agora, os coelhos, lembram o episódio dos coelhos? Uma coisa terrível dos coelhos e tal, e como é que fica a família numerosa e tal. Bom, o Papa Francisco estava falando com um jornalista, quando falou dos coelhos, estava falando com um jornalista, ele provavelmente não tinha fé. Quer dizer, a conversa, ele é coloquial, ele está falando com aquela pessoa. E aquele tipo de comunicação sintonizou imediatamente e cumpriu uma função. Não era um magistério pontifício naquele momento que estava falando, era uma conversa com um jornalista que estava na reunião. Isso produz riscos? Claro. Tanto é que deu toda uma polêmica, gente a favor, gente contra e tal. Mas o saldo, meus caros, está aí. Está aí. A igreja estava no córneo. A igreja, antes do conclave, estava na defensiva de uma maneira assustadora. 15 dias depois do conclave, virou chip completamente. O Papa assumiu a agenda pública. Os jornalistas estão abertos. Eu dou pessoalmente o meu exemplo. Eu sou uma pessoa católica. Procuro viver a fé de uma maneira viva. E evidentemente estou num mundo que é um mundo jornalístico. Tem gente católica, gente que não é católica, tem gente confusa, etc. É impressionante hoje em dia como as conversas com os meus amigos a agenda está dada pelo Papa. São conversas fantásticas, permanentes, porque as pessoas estão abertas. O Papa conseguiu abrir uma avenida para a Igreja Católica. Cabe a nós aproveitar. Mas a avenida está aberta, né? Sem dúvida nenhuma. Eu creio, adentrando um pouco num terreno perigoso para mim, mas como sou amigo de Dona Ana, tenho certeza que tenho uma certa compreensão dele para entrar num terreno perigoso, que é o seguinte: eu estou convencido que o Papa Francisco não mudou nada essencial, não vai mudar nada essencial, mas o Papa Francisco mudou algo importante, mudou a atitude e mudou o tom. Pensando e falando do ponto de vista da comunicação, mudou a atitude e mudou o tom. E essa é uma lição muito interessante para a comunicação da igreja e para a comunicação do sínodo. O apelo à misericórdia é hoje mais forte que o apelo doutrinal. No mundo que nós vivemos, depois de ter falado tudo que falei, o mundo imediatista, o mundo
adquiri essa obsessão com a desintermediação, enfim. Neste mundo, o Papa Francisco tocou numa tecla que não é uma novidade, aliás, é a tecla essencial. A igreja é misericórdia. Se não falamos de misericórdia, estamos falando do quê? A mensagem cristã, a mensagem de Cristo é essencialmente misericórdia. Essa é a chave da igreja, essa é a chave do cristianismo. Muito bem. É por aí. Eu diria que a comunicação do Papa Francisco se resume nessa ideia. Entre o medo de perder os que estão salvos e o desejo de salvar os que estão perdidos, é preciso dar um acento no segundo. Não nos iludamos. Nós temos diante de nós uma quantidade de gente que está aí perdida, essa é a verdade. Quer dizer, o foco, é preciso dar um foco. O foco tem que ser olhar para essas pessoas e dizer, olha, a igreja é misericórdia. Isso não significa nenhuma derogação de princípios. Não, simplesmente é esse acolhimento que a comunicação do Papa Francisco tem posto um acento muito forte e muito firme. Muito bem, no que diz respeito aos mensageiros, já vou terminar, bem? Com relação aos mensageiros, eu diria que os comunicadores da igreja devem perder o medo de falar. É preciso estar disponível, é preciso ser acessível. Veja bem, o que acontece no mundo jornalístico? O sujeito tem que fechar uma matéria sobre a informação religiosa. Ele precisa que alguém o ajude a fechar essa matéria. Essa é a vida real. Se vocês não estão disponíveis, se vocês não estão abertos, ele vai fechar com o primeiro ateu de turno, que vai estar disponível a estar aberto. É evidente. Porque tem um interesse, muitas vezes, em colocar a sua visão crítica em relação à igreja. Ele está presente, ele liga para a redação, o repórter liga para ele, ele atende a qualquer hora. Ele atende vocês estão disponíveis? Vocês atendem o telefone, vocês dizem, ligue mais tarde, que agora eu estou ocupado. E o jornalista, do que ele vai falar? Perigo, jornalista é território perigoso. Vai perder esse medo. Precisa enfrentar, é preciso ir atrás, ser amigo do jornalista, ter uma relação direta com o jornalista, interagir com o jornalista. Depois procurar, eu dizia no início, é fundamental procurar a imprensa laica. É evidente que temos que dar um grande apoio e estímulo à imprensa religiosa, às redes religiosas no Brasil, a Canção Nova, a TV Aparecida, a Rede Vida tem um papel importante e fundamental, evidentemente, mas estamos pregando para convertidos nesses meios. Nós temos que pregar para que os não são convertidos. E para pregar para os não são convertidos tem que ser a mídia laica. Temos que estar presente na mídia laica e profissionalizar mais, creio, as estruturas de comunicação católicas. Aí eu pessoalmente acho que nós temos um caminho longo a percorrer. Profissionalização das estruturas, profissionalização da mensagem, profissionalização. Os desafios são muitos, os desafios são fascinantes. A comunicação não é um enfeite, é a essência do processo. Podemos ter coisas muito boas, se não comunicamos bem, não resolve. Nosso Senhor comunicava como ninguém. Nosso Senhor falava com as parábolas, não usava argumentos abstratos. Seguramente Nosso Senhor faria selfies se estivesse entre nós, porque era o comunicador, foi o maior comunicador de todos os tempos. Dava doutrina, mas transmitia misericórdia. Falava claro, mas transmitia perdão, transmitia emoção. Era um grande contador de histórias. Sem comunicação, não há salvação. Obrigado.